Um rio intermitente, cujas águas desaparecem nos meses quentes do período seco do ano. Rio que mesmo maltratado, sofrido, garante a vida, gera prosperidade. Poderíamos descrever assim, Priscila, muitos e muitos rios do sertão brasileiro. Mas o personagem da nossa história de hoje é esse aqui, o Acaraú, que antes de ficar desse tamanho é miudinho e tem quilômetros e quilômetros de leito seco. Os repórteres Camila Marconato e Sandro Queiroz percorreram da nascente à foz esse rio que é um dos mais importantes do Ceará. Nossa viagem começa na Serra das Matas, um dos pontos mais altos do Ceará. Serra por aqui tem muitas, mas as matas... O rio Acaraú é fruto das águas que ainda brotam nessa serra desmatada. Estamos em Monsenhor Tabosa, em pleno sertão. Saindo daqui serão mais 300 quilômetros de viagem. O rio banha 18 municípios, corta Sobral, uma das cidades mais importantes do Ceará, e chega ao mar em Acaraú. Ei, seu Zé! Opa, como é que é você? Tudo bom? O senhor que é o famoso Zé Nelim? Sou eu mesmo. Seu Zé Nelim é José Rodrigues Torres, agricultor que abriga em sua propriedade uma das nascentes do rio. Em 29 hectares de terras acidentadas, seu Zé Nelim planta um pouco de milho, feijão, mandioca. Ele ainda faz a farinha e aumenta a renda com a criação de alguns animais, que graças à água que ele tem aqui, se mantêm sempre saudáveis. O senhor não tem falta d'água aqui? Tem não, água aí tá certo, não é corrente não, mas tem muita aí nos olhos d'água aí, né? A água brota sob um conjunto de rochas que fica a alguns metros da casa e do curral. O rio Acaraú é formado por 3 nascentes. Essa da propriedade do seu Zé Nelim é a que o IBGE considera oficial. O povo chama de nascente de trás da serra. É a única que não seca ao longo do ano. É uma maravilha, então a água dessa na casa da gente, né? O senhor tem medo que essa água acabe? Não tem medo não, porque Deus do céu sempre é um bom pai para um castigo, né? Infelizmente, a riqueza do seu Zé Nelim está sim ameaçada. Seus animais têm acesso à nascente. As roupas da família dele e dos vizinhos são lavadas aqui. A poucos metros de onde brota, a água já não serve para o consumo humano. Não há mata ciliar, vegetação das margens, que protege os rios. Essa nascente... Licurgo Nacasso e Honório Júnior trabalham tentando viabilizar planos para recuperar essas áreas. Um é agrônomo, especialista em recursos hídricos, professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú. O outro é ambientalista, morador de Monsenhor Tabosa, foi aluno de Licurgo. Os dois reconhecem as dificuldades da missão. O desmatamento da Serra das Matas chegou a um nível tal de gravidade, né, que não temos mais exemplares significativos, né, de populações de árvores. Houve uma agricultura de sequeiro constante, de subsistência, e que nunca se fez nada para que isso mudasse. O problema é ainda maior porque as outras nascentes do Acaraú estão em situação tão ou mais grave do que a da propriedade do seu Zé Nelim. É difícil de acreditar, mas estamos sobre a nascente Sobradinho, uma das 3 que formam o rio Acaraú. Vocês têm certeza que brota água daqui dessa região, né? No período chuvoso, sim, com certeza. Rios do semiárido secam mesmo num determinado período do ano. Nessas regiões, as chuvas são restritas e, por causa do calor, a evaporação é altíssima. Conclusão, evapora muito mais do que chove e a água some dos leitos. Mas é certo que se houvesse algum tipo de preservação, mata ciliar, principalmente nas cabeceiras, os rios correriam por mais tempo. Ao lado, né, de que nós sabemos que cientificamente há uma relação entre vegetação e chuva. Quanto menos vegetação, menos chuva. Quanto mais vegetação, mais chuva. Para conhecer a terceira e última nascente do rio Acaraú, subimos e alcançamos a comunidade do Coronel, que fica a mais de 1000 metros de altitude. Deixamos o carro na vila e seguimos a pé. Moradores da comunidade acompanham. Avistamos a nascente de nome São Gonçalo.
que está toda pisoteada, sem nenhuma proteção. No lugar da mata, pasto. Marcos dos Santos, um de nossos guias, aos 14 anos, sabe que isso não é bom. É uma coisa muito triste, porque a gente vê uma cacimba dessa desprezada, né? O que vai acontecer com essa água se ninguém cuidar? Ela vai secar aí se acaba, o gato mijando aí, cagando, aí pronto, se acaba. O primeiro uso público das águas do Acaraú é esse cacimbão, que abastece a comunidade do Coronel. Ele foi construído pelos próprios moradores no final da década de 80. É um tipo de poço, cavado a poucos metros da nascente. Sou filho daqui. Antônio Pereira dos Santos, o Bozó, tem muito orgulho de ter ajudado a construir esse cacimbão. Porque antes dessa água tinha muito sofrimento? Tinha. Precisava vir um carro-pipa para cá. E no dia que não vinha, nós ficava sem água. A maior parte dos moradores do Coronel vive da agricultura. E como quase todos os produtores da região, eles têm o hábito de atear fogo para limpar o terreno antes de plantar. Prática que, assim como o desmatamento, degrada o solo e aumenta a erosão, já bastante evidente na vila. Quase no pé da serra, as águas das 3 nascentes se encontram. Mas ver água aqui só no período das chuvas. O encontro das nascentes se dá bem perto do primeiro barramento do rio. Trata-se de um açude de pequeno porte, que geralmente enche graças às fortes chuvas do começo do ano. Seu Zé. Olá, a casa do seu José Milton Maciel, presidente da Associação de Agricultores de Lagoa dos Santos, uma outra comunidade de Monsenhor Tabosa, dá de fundos para o açude. O primeiro barramento do rio Acaraú. Aqui ele planta tomate, cebolinha, jaca, mamão. Seu Zé Milton anda preocupado, sabe que esse rio corre perigo. A gente vê as coisas se acabando, mudando. E muitas vezes a gente quer até botar culpa em Deus. Mas eu boto culpa em nós, agricultor, em nós, trabalhador. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos descendentes não souberam ensinar a respeitar a natureza. A partir daqui, o leito do Acaraú segue seco ou quase seco na maior parte do ano. O rio termina de descer a serra e abre este vale, que divide o município de Monsenhor Tabosa do vizinho Tamboril. Aqui o Acaraú atravessa seu primeiro perímetro urbano e começa a sofrer de um segundo mal, o lançamento de esgoto sem tratamento. O pessoal do Lava Rápido, instalado na margem do rio, reclama. Quando é assim à tardinha, é um mau cheiro horrível ali. O sol, né? Eu não sei como é que esse pessoal que mora aqui aguenta, só porque é um jeito mesmo. Aliás, Lava Rápido em beira de rio? O dono diz que foi autorizado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente. Essa é massa, vocês sabem, né? Veio aqui, sabe? Aí falou assim, nós vamos medir. Se estiver dentro do leito do rio, não pode funcionar não. Aí mediram, não chegou ao leito do rio. Tamboril tem aproximadamente 25 mil habitantes. Toda a água que abastece o município vem do rio Acaraú. Ela é represada no açude Carão, administrado pelo DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Com capacidade para 26 milhões de metros cúbicos de água, o açude, além de abastecer a cidade, também sustenta 76 pescadores e 112 rendeiros, pequenos agricultores que arrendam do DENOX 100 metros quadrados de área úmida cada um, na vazante. Seu José Bento da Silva é um deles. Para ocupar a área, ele paga uma taxa anual de R$ 46,38. O senhor acha que vale a pena ter uma área de vazante? Mas vale a pena porque tem dia que a pessoa não tem que comprar caixa de fósforo. E naquele dia, hoje mesmo já apurei um trocozinho, num pimentão, num tomate, num cheiro verde. Tudo eu vou apurando a coisinha. O rio segue seu curso, acompanhando o regime de chuvas do sertão cearense. Mas quando chega ao município de Varjota, já no Médio Acaraú, sua história muda completamente. Veja o porquê daqui a pouquinho, no próximo bloco. Até já! Vamos agora à segunda parte da nossa viagem de mais de 300 quilômetros acompanhando o rio Acaraú, no Ceará. Depois das nascentes desmatadas e um longo trecho de leito seco, surge um grande açude.
A partir dele, o rio ficou perene e tem água o ano inteiro. E mudou a vida dos moradores do vale. O sonho era antigo. Os estudos para construir o açude Paulo Sarazate, mais conhecido como Araras, começaram em 1920. A ideia era barrar o rio Acaraú para controlar as enchentes frequentes no período das chuvas e melhorar o abastecimento de água para uma população muito castigada pela seca. De tão grande, o açude Araras é considerado hoje um dos mares do sertão brasileiro. Sua inauguração em 1958 mudou completamente a história do rio Acaraú. A obra perenizou o rio. Daqui até chegar ao mar, ele não seca mais. São 167 quilômetros de leito com água o ano todo. O Araras recebe a água do Acaraú e de todos os afluentes da parte alta da bacia. A bacia toda ocupa 14.400 quilômetros quadrados, quase 10% da área do estado. Geraldo Gurgel, que trabalha no Denox e é chefe de campo de toda a bacia do rio Acaraú, conta que a capacidade do açude originalmente era de 1 bilhão de metros cúbicos de água. Era, porque hoje já se sabe que ela não passa de 890 milhões de metros cúbicos. O que causou essa diminuição? Basicamente é só o problema do assoreamento do açude. Devido à degradação da bacia, desmatamento praticado pelo homem, esse material vai carregando nos invernos, vai carregando todo para dentro do leito do açude. Esse estudo foi feito em 1987. Com certeza já deve ter aumentado esse assoreamento. O Araras ocupa uma área de 9.600 hectares no município de Varjota, que só se tornou município graças à construção do açude. Varjota tem hoje cerca de 17 mil habitantes e a grande maioria vive dessas águas. Todos os dias, antes do amanhecer, centenas de pescadores colocam seus barquinhos na água. Nas contas oficiais do Denox, o pessoal tira em média 25 mil quilos de peixe por mês, de várias espécies. A quantidade diminui ano a ano e a poluição é uma das causas principais. O lançamento de esgoto ao longo de toda a bacia do Acaraú aumenta a quantidade de matéria orgânica na água e, consequentemente, ocorre a proliferação de plantas aquáticas. Elas provocam a diminuição do oxigênio, essencial para os peixes. A gente com 2 metros, 3 metros nessas areias limpas, a gente viu a areia embaixo. Agora, olha, a água está escura. Para piorar, nos últimos tempos apareceu por aqui, ninguém sabe como, um predador, o tucunaré, peixe amazônico que se alimenta de outros peixes. E veja bem, eu tenho pegado tucunaré de quilo, de mais de quilo. Aí ele come qualquer espécie de peixe. O que tem ajudado o seu José Maria Marcelo e os outros pescadores cadastrados pelo Denox é o auxílio de um salário mínimo que eles recebem do governo durante os meses do defeso, época em que a pesca fica proibida para que os peixes se reproduzam. Eu acho que foi Deus que deu no coração do presidente para nós dar essa ajuda para a gente mesmo. Porque estava ficando difícil. Estava ficando difícil. Estava não e tá. Mas apesar das dificuldades, seu Zé Maria e o colega José Francisco Castro, o Zé Lino, são gratos por tudo que esse açude já lhes deu. Porque eu vivo dependente de mim mesmo, né? Você sai num barquinho e deixa aí, você chega, fica ali sozinho, às vezes você vai numa beira d'água, faz um fogo, assa um peixe daquele dali, né? Come, tira a roupa, tibungar na água, nadar, mergulhar e vem lá sair com frio, vestir a roupa e se embora, Ave Maria. O mundo pra mim mesmo é aqui. O açude dá sustento ao pescador, abastece com água e energia 15 municípios da região e, por ter perenizado o rio, também permite a prática da agricultura irrigada. Graças à água do Acaraú, represada no açude Araras, o norte do Ceará se tornou uma região muito importante na produção de frutas. Uva, mamão, manga, banana, coco, melancia, goiaba. Tudo produzido no primeiro projeto de irrigação com água do Acaraú. Trata-se de uma obra pública gerenciada pelo Denox, que desviou a água do rio para uma área de 3.500 hectares
dividida em lotes para pequenos e grandes produtores. Cerca de 70 quilômetros abaixo do Açu de Araras, o Acaraú chega a Sobral, a maior cidade do vale e uma das mais importantes do Ceará. Com mais de 175 mil habitantes, o município vive principalmente da indústria e do setor de serviços, que abastece toda a região norte do estado. Tem universidade e atividade científica. Aqui fica, por exemplo, a sede da Embrapa Caprinos, que trabalha no desenvolvimento de soluções para a criação de cabras e ovelhas no semiárido brasileiro. A unidade foi criada em 1975, às margens do rio. Segundo Maria Pinheiro, chefe da Embrapa Caprinos, a disponibilidade de água contou na hora de escolher o lugar para a construção da sede. Porque nós trabalhamos tanto com a área de sequeiro, mas também trabalhamos com a área irrigada, né? Graças à água do rio Acaraú, o pasto do campo experimental está verdinho, verdinho. Neste local, a zootecnista da Embrapa, Ana Clara Cavalcante, que trabalha com pastagem irrigada, criou pequenos módulos para a produção de leite de cabra. Nós podemos montar modelos de produção sustentáveis, preservando áreas maiores de caatinga, sem que haja desperdício de água. Toda a água utilizada na Embrapa, seja para o consumo humano, animal ou em projetos de irrigação, vem do rio Acaraú. Ela é bombeada até uma adutora, que faz a distribuição. Mas mesmo quando o rio atravessa uma instituição de pesquisa preocupada em preservar a mata ciliar, os danos causados pelo assoreamento são visíveis. Nessa área onde nós estamos hoje, ela era uma área onde o leito normal do rio passava por aqui. Só que com o assoreamento, esse leito hoje está passando em outro lugar. Houve um desvio em função dessa degradação. E hoje nós precisamos, todos os anos, fazer o uso de máquinas para trazer de volta o leito do rio para passar onde ele passava inicialmente. A história de Sobral se mistura com a do rio Acaraú, que por sua vez se mistura com a história da colonização do estado. No romance Iracema, a lenda do Ceará, publicado em 1865, o escritor José de Alencar relata o caso de amor da Índia Iracema e de Martim, primeiro colonizador português do Ceará, que por inúmeras vezes buscou refúgio nas frescas margens do Rio das Garças, como era chamado o rio Acaraú. No próximo bloco, as riquezas da parte baixa do vale. Tem fruta, camarão e muita polêmica. Até já! Na última parte da reportagem sobre o rio Acaraú, um dos mais importantes do Ceará, você vai conhecer as riquezas da parte baixa da bacia. Pouco antes de se entregar ao mar, nosso rio abastece um dos mais modernos polos de fruticultura irrigada do país e também a maior criação de camarão em cativeiro do estado. Pouco depois de deixar Sobral, o rio alcança o Baixo Acaraú. Apesar da proximidade com o mar, o clima é de sertão. A caatinga predomina. As muitas carnaubeiras deixam verde a paisagem. Nossa próxima parada é no município de Marco. Aqui fica a sede do Distrito de Irrigação do Baixo Acaraú, mais um polo de fruticultura público, inaugurado em 2001. São 8.300 hectares, divididos em lotes de 8 hectares para pequeno produtor, 16 para técnico agrícola e 60 para empresário, abrangendo, além de Marco, os municípios de Bela Cruz e Acaraú. Este perímetro irrigado é um dos mais modernos do país e é a menina dos olhos das autoridades em se tratando de usar a água do Acaraú para gerar emprego e renda. A água é captada na barragem e bombeada até uma rede de canais. De lá, segue para os lotes por gravidade. Operadores controlam tudo o tempo todo. A gente tem fibra ótica percorrendo todos os canais
e sensores de nível ultrassônico medindo sempre essa lâmina d'água nos canais. O projeto conta ainda com um controle eficiente de pragas e doenças. Água e luz são cobradas individualmente. O produtor paga apenas o que consumiu. Isso que o Nordeste está precisando, dessa área. Rogério Coelho Pereira é um administrador de empresas que vivia na capital Fortaleza. Quando soube que o Denox estava licitando os lotes do projeto, decidiu se aventurar. Deu logo a curiosidade de vir conhecer, né? E quando eu vi, visitei a barragem, visitei os equipamentos, vi a coisa automatizada, eu achei fantástico em termos tecnológicos, em termos de mudança para a região, oportunidade de trabalho, de investimento. Rogério hoje é agricultor e passa a maior parte do tempo aqui, cuidando de seus 2 lotes. Em 16 hectares, produz banana, maçã, mamão e maracujá. A instalação do projeto gerou muitos empregos. Os produtores dizem até que tem faltado gente para trabalhar na colheita. Pinheiro era ruim porque de pinheiro não tinha, né? E agora eu fico satisfeito, né? Porque Tem trabalho. tem trabalho. O distrito de irrigação do Baixo Acaraú está sendo ampliado. As obras já começaram. Com verba do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, o governo federal pretende disponibilizar mais 4.600 hectares de área irrigável. Mas todo este potencial ainda é subutilizado. Menos de 30% dos lotes estão produzindo. A grande maioria está assim, abandonada. O dono está aí? Tá não. O dono mora onde? Fortaleza. Quase não vem pra cá. É difícil ele rir. Vocês moram aqui? É. Produz alguma coisa? Nada não. Para Rogério Paganelli, gerente executivo do distrito, aumentar a taxa de ocupação é hoje o maior desafio do projeto. A gente tem aquela ânsia de ocupar o perímetro rápido, inclusive porque é uma necessidade para a sustentabilidade do perímetro. Porque na realidade no começo houve uma licitação e muita gente entrou sem muito conhecimento do que estava fazendo. O que fez com que esses produtores que adquiriram o lote deixassem de produzir ou nunca tenham produzido? Existem vários fatores, né? Mas o principal foi que no começo não havia uma facilidade na aquisição do crédito. Então isso aí atrasou um pouco a ocupação, porque o produtor ele comprou o lote, mas não tinha recurso para comprar os equipamentos parcelares de irrigação e o próprio custeio da lavoura. E aí começou muito devagar. Seu José Milton da Silva foi um dos que quase tiveram que deixar de produzir. Sem experiência, ele adquiriu um lote, entrou para uma associação e, junto com outros 43 produtores, plantou melão. Disseram para nós que plantar melão era uma coisa boa. Plantar melão hoje, amanhã comprar um avião. Aí todo mundo queria plantar melão. Quem é que não queria comprar um avião? E a verdade não era esta. Seu Zé Milton e os colegas da associação venderam o melão da primeira safra, mas não receberam. Conclusão, ninguém conseguiu pagar o financiamento. Hoje, dos 43 produtores da associação, apenas 5 continuam produzindo, mesmo endividados. Eu fui um que há 15 a 20 dias atrás liguei para o superintendente do banco, doutor Isidro. O oficial de justiça esteve no meu lote e eu, doutor, o que é que eu faço? Eu não sei o que é que eu faço. Eu devo aí no banco 100 mil, eu tenho que pague. Agora, seu Zé Milton planta abacaxi em 3 hectares. Por causa da dívida, ainda não conseguiu ocupar o lote todo. Mas não se intimida, trabalha duro, não passa um dia sem vir para cá. Produz frutos de qualidade que ele mesmo comercializa. Quer economizar e pagar o banco. E com essa garra toda, alguém tem dúvida de que ele vai conseguir? Eu quero dizer para você uma coisa, veja bem, se você tem um lote de 8 hectares, cheio de abacaxi, você tem um salário de uns 7 mil reais por mês, que é um salário bom para todo o Brasil, nem só para o Baixo Acaraú. Um salário de 7 mil é muito bom. E eu estou correndo atrás disso, desse salário. Quando vai se aproximando do mar, o rio Acaraú ajuda a formar um grande estuário. Estuário é um tipo de área de transição entre o oceano e o continente, área de encontro de rios com o mar. Ao longo da costa, o movimento das marés e a correnteza dos rios misturam a água doce e a salgada.
Esse ambiente de água salobra, sempre rodeado por terras úmidas, é muito propício para a vida de um grande número de plantas e animais, que em regiões tropicais formam o que conhecemos por manguezal. Aqui em Acaraú, município que leva o nome do rio e onde fica a sua foz, são quilômetros e quilômetros desse ecossistema que no Brasil é considerado área de preservação permanente. O manguezal possui 3 ambientes distintos: o mangue em si, de vegetação densa e solo lodoso, o apicum, com vegetação mais rala e rasteira, e o salgado, grandes áreas arenosas e descobertas, que ao sabor da maré, ora estão secas, ora inundadas. São ambientes que convivem, né, interagem um com o outro. Ricardo Matos, biólogo da Secretaria de Meio Ambiente do município, ressalta a importância desse ecossistema. A importância dele para a vida marinha é enorme, porque é exatamente onde ocorre o crescimento da fase larval dos animais, que vivem tanto no mar como no mangue. Então ele é considerado um berçário. Apesar de toda importância, esse ecossistema tem sido muito explorado pelos criadores de camarão, que instalam seus tanques nessas áreas. Do alto dá para se ter uma ideia da dimensão do negócio. No Ceará, a explosão da criação de camarão em cativeiro, a chamada carcinicultura, aconteceu no final da década de 90. Com o dólar em alta, a atividade era extremamente lucrativa. Acaraú é o município que mais produz camarão em cativeiro no Ceará. Mas, segundo ambientalistas, a implantação dos tanques nestas áreas pode trazer sérios prejuízos para a vida no mangue. Hoje, aqui, já é muito difícil encontrar quem tire o sustento da cata do caranguejo, por exemplo, ou até do peixe que vem do rio. Hoje o mangue não sustenta famílias. Se o pai de família fosse viver para sustentar sua família do mangue, era difícil, né? João Vilmar vive em Coroa Grande, uma comunidade ribeirinha de Acaraú, cuja sobrevivência sempre esteve muito ligada ao mangue e ao rio. Hoje nós pescamos mais no mar, porque a pesca do rio acabou. Não tem mais peixe no rio? No rio não, acabou. A pesca do rio é a tainha. A tainha acabou. E por que acabou? A tainha acabou devido a essas construções de viveiros. O viveiro tem um produto que joga para o rio. E aí esse produto prejudica o peixe, né? João está falando do metabisulfito, um produto químico altamente tóxico, usado para conservar o camarão e muitas vezes descartado no manguezal de maneira irregular. Esse produto químico colocado dentro dos tanques, além de matar as bactérias que convivem com o camarão, eles vão matar também as larvas dos animais que vivem dentro do manguezal. Além disso, tem a degradação do meio em si. Muitas empresas desmataram mais do que estava previsto no projeto licenciado pela SEMAS, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, que regulamentava e fiscalizava a atividade no Ceará. Um levantamento realizado pelo IBAMA em 2005 apontou irregularidades em 96% dos criatórios da bacia do rio Acaraú. O representante de uma das principais empresas instaladas no município acredita que o mal-estar causado pela chegada dos criadores de camarão não tem mais razão de ser. O que aconteceu é que no início, como é um empreendimento muito rentável, procurou-se trabalhar de qualquer forma. Certo? Inclusive sem acompanhamento técnico necessário, certo? Através de biólogos ou engenheiros de pesca ou veterinários. E o que aconteceu? Essas pessoas não tinham um embasamento teórico e científico e trabalharam de forma irresponsável. A problemática toda envolvendo a instalação das fazendas de camarão fez surgir a associação Encante do Mangue, formada por moradores do Curral Velho, única comunidade de Acaraú que conseguiu resistir ao assédio dos criadores e ainda hoje preserva parte de sua área de salgado. A briga que foi feia foi contra empresário. Apesar de toda a luta, a área de mangue da comunidade não é mais a mesma. Por ser, em tese, a mais preservada do município, sofreu uma exploração intensa e hoje também padece. Antes da chegada da carcinicultura, tinha o período do caranguejo, que era aquela maré bem grande, aí a pessoa não precisava colocar o braço para tirar o caranguejo. Todo vinha de várias pessoas, de Acaraú, tudo pega caranguejo e tudo levava um saco cheio. Hoje a gente arrancando no braço mesmo, dentro do buraco, não consegue pegar quase nada.
Que o diga José Expedito Barbosa, morador do Curral Velho, que hoje, para sobreviver, passa dias no mar para trazer lagostas e peixes. Aqui é mais para divertimento. Se quisesse viver disso aqui, você acha que dava? Ah, com certeza não. Ia ser difícil. Eu nem penso. Lá no mar já está difícil, mas a gente fosse ver daqui. Mas até para lazer anda difícil. Aqui tá pouco porque o pessoal precisa só vir para cá. O cara tá sem comer, não tem o que comer em casa, corre para cá. Quer dizer que para a pobreza é uma empresa melhor do que um viver de camarão. Depois de muito esforço, finalmente um caranguejo. Por ser muito pequeno, a lei determina que seja devolvido ao mangue. Mas aqui, segundo o Zé, isso não acontece muito não. O cara não quer nem saber se ele é pequeno ou é grande. Quer saber se tem. Isso é um problema também aqui, né? Com certeza. Porque... Mas como aqui no interior é uma coisa sem lei... Aqui vai pequeno, vai grande. É. Por conta do assoreamento, só agora, faltando 7 quilômetros para o rio se entregar ao mar, é que a gente consegue navegar por ele com embarcações um pouco maiores. Como todo rio, o Acaraú carrega uma riqueza inestimável, a água. E como muitos rios recebem em troca agressões, descaso, esgoto e lixo, mas ele resiste e segue matando a sede, gerando luz e semeando vida nas terras áridas do sertão nordestino. Por determinação judicial, o IBAMA assumiu recentemente o processo de licenciamento das fazendas de camarão no Ceará. O Instituto diz que não vai autorizar a implantação de novos criatórios, nem renovar as licenças dos antigos, até fazer uma reavaliação dos viveiros no estado. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente, que quer retomar o controle do processo, recorreu da decisão da Justiça. Um bom dia para você. Eu volto amanhã com o Globo Rural às 6h10 da manhã. Um bom domingo.